para falar um pouco sobre o estágio curricular obrigatório 2, né, que tem a disciplina, e tem como tutor o Wanderson Boaventura Neiva. Acadêmico Marcelo Lima Viana, constituído por Marcelo. A disciplina é estágio curricular obrigatório 2. A área de concentração escolhida foi ensino e aprendizagem matemática. O tema abordado e pesquisado neste trabalho é a utilização de jogos na área de matemática. Tem como justificativa a necessidade de inovar no ensino da matemática, é amplamente reconhecida, especialmente diante das dificuldades e resistências frequentemente encontradas por aluno nesta disciplina. Que meio tem-se uma dificuldade em si falando, uma dificuldade em conteúdos da matemática para ser adquirido. Os alunos hoje pela demanda, têm uma certa dificuldade, né? E o meu trabalho tem como trazer uma forma lúdica de trazer para que os alunos possam ter seu desenvolvimento através de jogos, para trabalhar, para resolver problemas matemáticos. E a utilização dos jogos é uma das ferramentas pedagógicas que busca não apenas amenizar a resistência, mas também melhorar a compreensão e o interesse dos estudantes pelos conteúdos matemáticos. Este enfoque ganha fundamentação nos estudos de diversos teóricos. Eu utilizei um dos que é o pioneiro da educação, que é Piaget, que enfatiza o valor do lúdico no desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças e adolescentes. Além disso, a abordagem lúdica proporciona uma aprendizagem mais engajadora e prazerosa, o que pode resultar em maior retenção de conhecimento e desenvolvimento de habilidades críticas, como a resolução de problemas e pensamento estratégico. Então, esse trabalho, esse tema, ele tem essa justificativa, né, de trazer os jogos para quebrar esse gelo, né, esse gelo de dificuldade de aprender matemática. Que a gente sabe que hoje em dia, para atrair mais os nossos estudantes, para desenvolver seus conhecimentos, preciso-se usar estratégias. E uma dessas estratégias pode ser utilizado os jogos, né? Para, se possível, desenvolver os alunos em determinadas áreas do conhecimento, principalmente na área de matemática. E tem como objetivo tais são melhorar a compreensão dos conceitos matemáticos. Então, os jogos têm essa possível conclusão, melhorar a compreensão nos conteúdos matemáticos. Então, os jogos ele que tem essa possibilidade. Desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, auxiliando os alunos a desenvolver estratégias para lidar com desafios matemáticos, reforçar conceitos fundamentais, como os jogos podem ser usados para fortalecer a compreensão de conceitos matemáticos. Então, os jogos ele tem esses objetivos, e o objetivo principal é trazer conteúdos matemáticos de uma forma lúdica e específica, de uma forma simples de compreensão.
É um dos teóricos que destaca e enriquece esse pensamento é o Jean Piaget, né, que destaca que o pensamento infantil difere qualitativamente do pensamento adulto. Ou seja, a criança aprende brincando, com uma ênfase especial na abordagem lúdica da realidade pelas crianças. Isso levou educadores a integrar jogos e brinquedos no ambiente educacional, buscando não apenas o desenvolvimento de habilidades, mas também a construção de conceitos. E a interação lúdica é vista como essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional infantil, proporcionando uma maneira natural de aprender e explorar o mundo. Outro teórico também que tem esse mesmo pensamento, essa mesma linha de raciocínio relacionada a jogos na área de matemática, é Pires. Né? Pires, no processo educativo, ele afirma: os jogos em matemática ajudam os alunos que têm dificuldades em aprender a disciplina para desenvolver seu raciocínio lógico. Assim, possibilita a exploração de outros conteúdos e desenvolvimento de habilidades, permitindo uma visão de novos conhecimentos. Então, que meio os jogos ele traz essa quebra de resistência, essa dificuldade. Os jogos ele traz uma estratégia de raciocínio avançado. A metodologia que foi abordada nesse trabalho, enquanto pesquisava em campo, é predominantemente qualitativa, com base em uma revisão da literatura acadêmica. Um exemplo utilizado foi um estudo experimental que envolveu 2 grupos de estudantes do ensino básico. Foi realizado para examinar o impacto dos jogos na aprendizagem de matemática. O grupo experimental participou de jogos de educação matemática, enquanto o grupo de controle participou de sessões tradicionais em sala de aula. O propósito dos jogos é exercer competições como adição, subtração, multiplicação e divisão, ou seja, as 4 operações da matemática. Após o período de intervenção, o desempenho de cada grupo foi avaliado por exames matemáticos. Ou seja, esse experimento que meio trouxe essa aproximação dos alunos com o conhecimento através dos jogos, né, sendo praticado. E observou-se durante processo em campo, observou que a abordagem adotada no texto reflete uma compreensão profunda sobre a importância da ludicidade no processo educativo, apoiada por teorias desenvolvimentistas e pedagógicas robustas. É essencial destacar que a integração de jogos no ensino de matemática não apenas proporciona uma metodologia alternativa para enfrentar as dificuldades intrínsecas ao aprendizado da disciplina, mas também ressalta o valor dos jogos como ferramenta de desenvolvimento cognitivo e social. Finalmente, é importante considerar o impacto emocional e social dos jogos no ambiente educacional, conforme discutido pelos autores citados, como Vygotsky e Piaget. Esses aspectos sublinham a relevância de adotar uma abordagem holística no ensino que considera todas as dimensões do desenvolvimento do aluno, desde a cognição até o bem-estar emocional e social. Então, essa observação que meio traz esse equilíbrio, né, entre a teoria e a prática pedagógica na área de matemática, né, e ficam alinhados, trazendo jogos como uma forma lúdica.
A pesquisa atual indica a importância de integrar o lúdico nas práticas pedagógicas, como meio de facilitar o aprendizado e desenvolvimento cognitivo. A entrevista com o professor busca entender como os jogos podem ser aplicados efetivamente no ensino da matemática, para melhorar a compreensão dos alunos e tornar o processo de aprendizado mais envolvente. Foi observado, enquanto estava em campo, né, onde teve a regência, foi observado um desenvolvimento avançado quando eu trouxe alguns jogos para ser trabalhado, que me despertou nos alunos essa relevância, né, de adquirir novos conhecimentos. Um dos jogos que foi utilizado, que me chamou bastante atenção, foi o jogo de dama, aonde eles criaram estratégias para, se possível, eliminar o inimigo, né? Ou seja, adquirir mais peças do inimigo. Então, essa observação me chamou muita atenção. O impacto observado, os alunos demonstraram maior interesse e participação nas aulas. Há uma melhoria notável na capacidade dos alunos de resolver problemas matemáticos, em sua habilidade de pensar criticamente sobre as soluções. Então, essa aula que foi exposta, que eu trouxe os jogos, despertou interesse, né, na participação das aulas. Que a aula de matemática, quer queira ou não, é uma das aulas que poucos alunos têm interesse, né? E eu consegui ver isso enquanto estava em regência. Os resultados desse estudo, conduzido por meio de uma pesquisa bibliográfica, destacam a relevância dos jogos na educação dos jovens dos primeiros anos do ensino fundamental. Essa abordagem, como método de aprendizado, deve ser cuidadosamente planejada e embasada teoricamente para alcançar resultados. Então, tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento, tem que ter uma forma correta de utilizar o jogo como ferramenta educacional. O principal desafio mencionado foi a resistência inicial de alguns educadores, pais e alunos, né, que teve um momento que os pais, alguns participaram da aula, que percebiam os jogos mais como uma distração do que como uma ferramenta educativa válida. Ou seja, aquela coisa de, não, vamos pegar os jogos e colocar que é um passatempo. Mas, na verdade, não é. Não é isso que os jogos traz na prática. Não é isso que traz. O jogo traz uma ferramenta educativa válida. Além disso, ajustar o conteúdo dos jogos ao currículo formal requer tempo e criatividade, ou seja, estratégias. Algumas referências que eu coloquei, que é o Borin, o Pires, Piaget e o Smolin. E desde já agradeço, essa foi a minha apresentação. Obrigado.